Amém. Queridos, graça e paz, boa noite. É uma alegria estarmos aqui novamente. E eu quero convidá-los que abram do Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras da- de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou nesse mundo, sou a luz do mundo. E depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Até aqui, queridos, que Deus nos abençoe na exposição dessa palavra. Queridos, coitado do Assum Preto. Coitado do Assum Preto. Para quem não ouviu, para quem não sabe ou não ouviu Luiz Gonzaga, Assum Preto é uma ave, também chamada de graúna, também chamada de Chico Preto, pássaro preto, e é uma ave que ela é muito bonita, ela é linda, e ela é toda negra, ela é preta, preta, o bico, as penas, os olhos, ela é toda preta. E o canto dela é conhecido por ser um dos pássaros de canto mais melodioso do Brasil. Você pode conferir depois da exposição, quando acabar o culto. Coloca no YouTube o canto do pássaro preto. Você vai achar bonito e vai conferir. E a beleza desse pássaro, ela é reconhecida assim como seu canto. Mas então, se ele é tão belo e se canta tão bem, por que coitado do Assum Preto? Como na música do Luiz Gonzaga. Queridos, a beleza do corpo, como do canto, tornam esse pássaro um objeto de desejo. E assim os passarinheiros, eles caçam esse pássaro, essa avezinha, e vende para apaixonados passarinheiros, né? Quem é apaixonado pelo canto desse pássaro preto. Queridos, só que o que acontece? A crueldade, ela não para aí, pois alguns desses que compram, é, não só prendem, como furam os olhos desse pássaro. E na música até ele fala sobre isso, porque tem-se uma lenda, tem-se um conto, que o canto dele, com os olhos furados, em meio à dor, é mais bonito. O canto desse pássaro, em meio à dor, ao sofrimento, ele é mais bonito. Cria-se que cego, o canto é mais belo, pois ele canta de dor. Coitado do Assum Preto. E essa prática brutal, ela ficou eternizada, como eu disse, na música do Luiz Gonzaga, quando ele grava em 1950, essa música Assum Preto, um pedacinho. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas o Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das piores, furaram os olhos do Assum Preto, para ele assim cantar melhor. O Assum Preto vive solto, mas não pode voar, desde que o céu, ai, pudesse olhar. E o poeta, ele parte da paisagem do campo comum do sertão, que ele cantava muito sobre a caatinga, sobre o sertão nordestino, e ele traz algo mais ou menos assim. Queridos, eu achei isso interessante, por quê? Porque esse pássaro, ele vive engaiolado e ele canta na sua dor. Ele é pego numa armadilha, engaiolado, tem os olhos perfurados pelos homens, e se tiver de cantar, ele canta de dor. A dor de não conseguir ver,
e se encantar. E coitado do Assum Preto. E coitado de nós. Coitado também de nós, pecadores humanos. Coitado daqueles que estão no pecado, porque o diabo cegou. E agora, sem a graça, por meio da fé, ninguém consegue ver a beleza da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A não ser que Ele mesmo se exponha. Tanto que hoje, quando se canta-se de dor. Você duvida? Ouça por alguns instantes as músicas compostas pelos artistas, pelos poetas, pelos cantores de hoje. Tudo é dor, tudo é maldade ou ilusão. Trata-se de perda, separação, traição, abandono, desprezo, incompreensão, preconceito, violência, caos social, ilicitudes, prazeres escravizadores, amores proibidos, erotização, bebedeira, embriaguez, ostentação e por aí vai. Parece que são poucas as canções que tratam do belo. Informando aqui que belo é tudo aquilo que nos faz propender ao bom, que nos faz propender ao verdadeiro, nos afastar do falso, daquilo que é mal. Com efeito, queridos, o cego, o pecador, canta de dor, de angústia, da maldade, da ilusão, da mentira e da falsidade. Coitado do pecador. Cego, ele não enxerga o belo. Cego, ele não tem olhos para a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Cego, esse pecador, ele até canta bonito, mas ele não canta o belo. Não canta daquilo que nos faz propender ao bom, ao verdadeiro, que nos faz nos afastar do mal, do falso. Cego, o pecador canta, dança e festeja até perecer. E o pecador é assim, como o Assum Preto que canta de dor. Ao ser levado para casa, quem o comprou nota que com o tempo essa pobre vizinha, ela vai se definhando, ficando jururu, se definhando até morrer na sua dor. Coitado do Assum Preto, coitado do pecador. Queridos, e o nosso texto ele fala de um cego de nascença, que a gente percebe em João, a gente lê em João 9, versículo 1. Mas o problema de Jesus não é sobre a cegueira física. O problema de Jesus não é a cegueira física desse homem. O problema que ele mostra é a cegueira espiritual do pecador. O problema está em quem vê ou quem julga ver, mas não enxerga. E quem enxergando ou não enxergando fisicamente, não consegue ver espiritualmente a Cristo. A glória de Cristo. A glória do Filho único do Pai. O Verbo eterno que se fez carne, habitou entre nós e fez muitas maravilhas no nosso meio. Cego, portanto, não é quem não consegue ver com os olhos, com esses olhos que a terra há de comer. Mas cego é quem não tem olhos para Jesus Cristo. Quem não tem olhos para enxergar a glória de Deus. João nos deixou isso tudo muito claro ao narrar essa história. A história desse cego de nascença, em João 9, ela está colocada logo depois de um problema que Jesus arrumou ao fazer algumas declarações bombásticas em João capítulo 8. João 8, Jesus ele está discutindo com os fariseus e Jesus ele começa, no começo do capítulo, ele perdoa uma mulher que foi pega em adultério. Mulher essa que estava cercada por pecadores sem olhos para os próprios pecados, mas enxergando o pecado dela, pronto para apedrejá-la. A gente percebe isso do 1 ao versículo 11. E Jesus a perdoa, e o cerco dos apedrejadores se desfaz. E a sequência do texto é que Jesus faz uma declaração estonteante. Quando ele fala o seguinte, olha, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro, não vão andar em trevas. Mas vocês terão a luz da vida. E o Senhor estava dizendo, era mais ou menos o seguinte, olha, eu sou a luz que ilumina a todos. Eu sou a luz que ilumina a existência, eu sou a luz da vida. Eu ilumino e dou sentido a tudo e a todos. Sem minha luz, vocês são cegos. Era isso que Jesus estava querendo dizer. E os fariseus entenderam. E intrigados, eles começaram a discutir com Jesus.
Isso causou uma enorme controvérsia entre Jesus e os líderes judeus. Até que Jesus, ele declara quem realmente ele é. Ele fala que ele é Deus. Mas os mestres da lei não gostaram de ouvir isso, nem um pouquinho. E os líderes judeus disseram, mas você não tem 50 anos, como você pode ter visto Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se declarando como Deus. E o texto diz que os fariseus pegaram pedras para o apedrejá-lo, mas Jesus se ocultou e saiu. Você percebeu, queridos? Esses homens, eles não tinham olhos para ver a glória de Deus. Um Deus cheio de graça, de verdade, que habitou entre nós e fez maravilhas, e fazia maravilhas, e eles enxergavam e viam essas maravilhas. Mas estavam cegos, e eram cegos. É o pior tipo de cego que pode existir. Vê o que Jesus faz, vê as ações de Deus na vida, mas não entendem, coração endurecido, os olhos fechados, de modo a não enxergar a glória de Deus. Pois bem, a história seguinte, a fuga de Jesus do templo, para não ser apedrejado pelos líderes judeus, já começa com a história do cego de nascença. Olha o fluxo da narrativa do texto. Os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, antes que Abraão nascesse, eu sou. Então apanharam pedras para tirar em Jesus, mas ele se ocultou e saiu. E enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. E aqui começa essa história. E de novo, Jesus se mete em uma controvérsia que revelará de fato quem são os cegos. Cegos são aqueles que julgam ver, mas não têm olhos para ver Jesus Cristo. Alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque ele trabalha no sábado. E outros disseram, mas como um pecador pode fazer um fato como esse? Trazer vista para quem é cego. E havia entre eles muita divergência de opiniões. Irmãos, então Jesus disse, eu vim a esse mundo não para julgar, mas para dar vista aos cegos e para fazer com que esses que acham que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram dizendo o seguinte, espera aí, então quer dizer que você está falando que nós somos cegos? E aí Jesus responde para ele, olha, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece, porque vocês dizem que podem ver. Queridos, trocando em miúdo, o problema, o pecado é que desses fariseus, e de muitos hoje, é que julgam saber demais, julgam ver demais, mas na verdade o conhecimento deles, ou a forma como eles veem ou interpretam a lei, a vida, como eles interpretam a religião, os cegou. Quanta gente há desse jeito? Gente que acha que sabe demais, gente que vê demais, que conhece demais, gente cheia de si, gente orgulhosa, gente cheia de religião, gente cheia de filosofia, gente cheia de crendice popular, gente cheia de fake news, gente cheia de revelação, gente cheia de sabedoria humana, gente, na verdade, que é cega, mas que afirma ver. João 9 está na Bíblia, queridos, tanto para fazer esses cegos enxergarem, como para desmascarar gente que diz ver, mas que não enxerga. Não enxerga a glória de Jesus. E caminhemos pelo texto e vejamos. Vejamos se eu ou se você estamos cegos pelo pecado, cantando de dor, ou se nós somos curados pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Se você agora está vendo, agora está curado, eu creio que você canta encantado pela beleza da glória de Jesus Cristo, que é cheio de graça e de verdade. Queridos, sobre o sofrimento desse cego de nascença e os propósitos soberanos de Deus para dar essa dor, esse sofrimento, que esse homem nasceu assim, a gente teria
um outro sermão, um estudo para isso. Mas nós vamos ver só sobre a cura do cego e o que brota do seu coração assim que esse homem é curado. E se Deus permitir, né, um dia a gente pode falar mais sobre isso. Queridos, depois de dizer isso, o texto fala que Jesus cuspiu no chão, misturou a terra, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou e voltou enxergando. Então levaram para os fariseus. Se a gente continuar o texto, a gente vai ver isso. Eles pegaram, levaram para o fariseu. E os fariseus ficaram bravos, porque era sábado. E Jesus tinha curado um homem no sábado. Esse homem tinha sido curado no sábado. Que sacrilégio. Que coisa. E pelo menos 3 perguntas devem ser respondidas quando a gente lê esses textos. Primeira pergunta: por que lama ao curar o cego? E segundo, por que curar o cego justo no sábado? E a terceira, por que enviar o cego para lavar no tanque de Siloé, que se chama o enviado? Queridos, eu quero responder essas 3 perguntas ao longo do sermão. Por que lama para curar o cego? Querido, John Piper, ele sugere 2 razões. E eu achei interessante e quero trazer para os irmãos. Primeiro, ele vai dizer que Jesus ele usa a lama para curar o cego, para demonstrar, para Jesus, que Deus quer demonstrar que ele usa meios para fazer suas obras maravilhosas nesse mundo. Jesus poderia simplesmente olhar para aquele cego e falar o seguinte, assim como ele fez em outras ocasiões, ele curou simplesmente falando. Mas ele usa aqui de meios, e o meio que ele usa é a lama. Irmãos, a maioria das maravilhas de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, ela foi produzida através de meios humanos ou criados por Deus. Quando a gente lê em Provérbios 21:31, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. A gente sabe que Deus é o decisivo na vitória, mas ele usa meios, os cavalos preparados, por exemplo. Ele precisava de cavalos? Não. Mas, pelo texto, ele usa o cavalo. E reflita esse ato de Jesus, curar o cego usando a lama produzida pela terra em contato com a saliva. O ato de Jesus significa que Deus, queridos, ele não despreza o mundo físico que ele mesmo criou, nem mesmo a terra e a saliva, por exemplo. Deus usa meios como a comida para nos sustentar. Deus usa os meios, Deus usa o sexo para gerar filhos. Deus usa remédio para trazer cura, do analgésico ao antibiótico, da vitamina C, a radiação que mata as células de um câncer, da luz do sol na pele, que pode trazer benefícios naturais para um xarope da garganta. Deus usa meios para curar. E eu não posso desprezar isso. Segundo John Piper, uma das razões que Deus fez, que Jesus usou para curar esse homem com terra e saliva, é primeiro para mostrar isso, que Deus usa meios para curar. Não pense, portanto, que seja pouca coisa crer que Deus usa remédios, médicos, tratamentos, para realizar obras poderosas de cura, de restauração. Os propósitos de Deus ao usar os meios que são glória, para a sua glória, que Deus é glorificado em tudo isso. Jesus usou lama, nós usamos colírio, remédio, vacina, tratamento, meios humanos possíveis, para a glória de Deus. Mas o fato é que tudo é milagre. Tudo é milagre, queridos. E é milagre quando Deus cura na oração, e é milagre quando Deus cura através de uma medicação. Portanto, queridos, deixe a vida se maravilhar com as obras de Deus através do natural, através do dia a dia, através do cotidiano, dos meios que Ele nos proporciona para viver. Milagres de Deus no nosso dia a dia. Se maravilhe com Deus através dos seus meios naturais. Segundo, o segundo ponto, segundo John Piper, por que Jesus curou justo no sábado?
Segundo, Jesus usou lama para curar o cego porque ele desejava confrontar a interpretação equivocada da lei praticada pelos fariseus. Como assim? Se a gente ler os versículos 13 e 14 do capítulo 9, a gente vai perceber. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra e lama com saliva e o curou. Queridos, a cura com lama no sábado, ela foi intencional. Jesus tinha essa intenção. Diga-se, cura com lama amassada e produzida no sábado. Deixa eu explicar. Gente, parece loucura para nós hoje. Mas para os judeus, para os fariseus dessa época, eles haviam desenvolvido todos os tipos de aplicação para a lei que versava sobre a guarda do sábado, que uma delas era que não podia se amassar qualquer massa no sábado. Seja ela um pão, ou seja essa massa um barro. Não podia ter, ele não podia fazer nenhum tipo de massa no sábado. Era proibido, segundo a interpretação judaica. E era pecado amassar barro no sábado. E a palavra usada aqui para lama, ou barro, ou lodo, é a mesma usada para massa, para o ato de amassar. Trocando em miúdos, Jesus, ele quebra a lei farisaica que proibia amassar massa, barro, lama, lodo no dia de sábado. E por que Jesus faria isso? Será que ele era chegado numa confusão? Né? Parece que Jesus era sempre do contra com os fariseus. Não, ele quebra o sábado dos fariseus porque era uma interpretação equivocada, para mostrar que Cristo é o Senhor mesmo do sábado. Jesus, sendo Deus, é quem define o sábado. E o propósito dele ao curar com a lama que ele mesmo amassou, era mostrar o real propósito do descanso sabático. Queridos, um dos pontos de descanso sabático é a cura. E é por isso que nós paramos para descansar pelo menos uma vez na semana. Descanso é cura. Uma das questões centrais do descanso sabático é que nós somos limitados. Deus não para, Deus cria, Deus sustenta, Deus cura, Deus não para, Deus não dorme, Deus continua. Mas nós paramos, nós precisamos de descanso, nós precisamos nos refazer, nós precisamos do descanso para nós nos curarmos, para prosseguir adorando a Deus. E esse é um dos pontos do descanso sabático. Agora, se um dos pontos do descanso é a cura, que dia mais apropriado para curar um homem que passou a vida toda cego, com as mazelas e as dificuldades que essa deficiência trouxe tanto para ele quanto para sua família, e dá um descanso no dia do sábado. Por isso que ele cura com barro amassado no sábado. Sábado é descanso, sábado é cura, porque o sábado aponta para Jesus, para a obra de Jesus. Jesus é o nosso descanso, Jesus é a nossa cura, a cura para a nossa alma, a cura para todas as nossas mazelas. Jesus é o nosso descanso. Nós exaltamos a cura de Deus para o nosso pecado, para as nossas enfermidades, tanto físicas como espirituais. E a terceira e última pergunta, queridos: por que enviar o cego para se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado? Jesus usa meios para curar, nós vimos. Ele usou a lama feita da terra que ele mesmo criou, com a saliva que ele mesmo cuspiu da sua boca, amassou, curou esse homem no sábado, e tudo que ele faz é para louvor da sua glória, graça e verdade. E para nos curar, nos restaurar, nos fazer ver, cantar a beleza, a graça, a verdade de Deus em Jesus Cristo. Mas por que ele envia esse cego? Vamos ver o texto, versículo 6, versículo 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou, voltou enxergando.
Queridos estudiosos, eles argumentam que a razão pela qual o homem no tanque de Siloé, que significa enviado, é que essa água, ela não brotava dali, ela era enviada. Essa água ela saía de fora da cidade de Jerusalém, por, pelo subterrâneo, e chegava ali nesse tanque. Ela era enviada. E crer que Jesus estivesse fazendo uma comparação entre um tanque chamado enviado e a si mesmo como aquele que é enviado do Pai, como a água viva, né? João 9,4 diz: devemos cumprir logo as tarefas devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Jesus diz isso no texto. Isso corrobora com esse ponto de vista. Portanto, queridos, se a analogia estiver correta, e parece que está, a água do tanque de Siloé, no qual o cego se lavou, não significava apenas a limpeza ou a cura, mas vida. É uma representação dele próprio, limpeza, cura, a vida que nos são enviados por Deus em Jesus Cristo. Em João 4, Jesus dá à mulher no poço de Jacó uma água viva, água da vida. Ou seja, quando alguém encontra Jesus e o recebe por quem ele é, Senhor e Salvador, a pessoa revive, ela passa a enxergar, ela começa a ser curada, ela é completamente curada na ressurreição dos mortos. Queridos, toda a nossa visão e a nossa cura são derivadas da nossa vida espiritual, que pela graça e por meio de fé vem de Deus através de Jesus Cristo, o enviado, o Siloé, a água viva. Em contato com Jesus, o cego de nascença foi curado e ele passa a ver. O resultado é que ele passa a cantar. E ele cantava com louvor por tudo aquilo que Jesus fez por ele. Olha o versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Eu quero crer nele. E Jesus respondeu: você ouviu, você está falando com ele. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E adorou a Jesus. E louvou, adorou a Jesus. O cântico dele passa a ser diferente. Queridos, o resumo dessa história é o seguinte: havia um homem cego que cantava na dor desde o seu nascimento e vivia mendigando. Jesus caminhava e viu o cego. Jesus cura esse cego de uma forma poderosa. Jesus procura o cego que agora enxergava. O cego enxerga a Jesus, ele vê Jesus, o ex-cego. E esse homem que viu Jesus, crê nele, o adora. E agora ele não tem mais um canto de dor, ele tem um canto de alegria. Era louvor. Essa é a história da salvação. É assim que Deus salva o pecador. Ele vê esse homem, cura, cuida dele, procura por ele, revela-se a ele. O pecador o vê e nele crê. E aí, queridos, tudo tem que ser diferente. O nosso canto tem que ser um canto de alegria. O nosso canto tem que ser um canto em louvor por tão grande cura e salvação. Não cantamos mais de dor, ilusões, dores, mas nós cantamos porque vemos a glória de Deus. O canto é de louvor. Qual tem sido a sua canção? Qual tem sido a sua canção, queridos? Furaram seus olhos, engaiolaram você. É possível. O pecado faz isso. O pecado nos separa de Deus. Ele nos destrói e nos faz destruir outros. Mas a nossa história não precisa terminar assim. Cego, cantando de dor na gaiola do pecado. Olhe para Jesus. Clame Jesus. Jesus usa meios. Pessoas feitas do pó da terra. Barro. Como eu. Como pastor. Como essa igreja. Cristãos falhos, barros,
para que nós tenhamos os olhos abertos. Jesus confronta as nossas crenças erradas. E a isso nós chamamos de discipulado, processo de santificação. Jesus é o enviado para nos salvar, curar, lavar, purificar e saciar com a água viva. Não cante mais de dor. Receba a cura de Deus em Jesus e cante de louvor. Queridos, sirva Jesus. Adore a Jesus com alegria. Amém, queridos?